Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras, do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Vamos dando continuidade em 2 Nefe, capítulo 30. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 30. Os gentios convertidos serão contados com o povo do convênio. Muitos lamanitas e judeus acreditarão na palavra e tornar-se-ão agradáveis. Israel será restaurada e os iníquos destruídos. Aproximadamente 559 a 545 a.C. Eis que agora, meus amados irmãos, desejo falar-vos, pois eu, Nefe, não vos permitirei supor que sois mais justos do que o serão os gentios. Porque eis que, a não ser que guardeis os mandamentos de Deus, vós todos perecereis igualmente. E por causa das palavras que foram ditas, não deveis supor que os gentios serão totalmente destruídos. Pois eis que vos digo que todos os gentios que se arrependerem serão o povo do convênio do Senhor, e todos os judeus que não se arrependerem serão lançados fora, porque o Senhor não faz convênios, a não ser com os que se arrependem e acreditam em seu Filho, que é o Santo de Israel. E agora desejo profetizar alguma coisa sobre os judeus e os gentios. Porque depois que o livro do qual falei for revelado, e for escrito para os gentios e selado novamente para o Senhor, muitos acreditarão nas palavras que estão escritas, e eles levá-las-ão aos remanescentes de nossa semente. E então os remanescentes de nossa semente terão conhecimento de nós, de como saímos de Jerusalém, e de que eles são descendentes dos judeus. E o Evangelho de Jesus Cristo será proclamado a eles. Portanto, o conhecimento sobre seus pais lhes será restituído, como também o conhecimento sobre Jesus Cristo, que seus pais possuíam. E então se regozijarão, porque saberão que é uma bênção que lhes vem da mão de Deus, e de seus olhos começarão a cair as escamas da escuridão. E antes que se passem muitas gerações, tornar-se-ão um povo puro e agradável. E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo, e começarão a coligar-se na face da terra. E todos os que acreditarem em Cristo também se tornarão um povo agradável. E acontecerá que o Senhor Deus começará a sua obra entre todas as nações, tribos, línguas e povos, para efetuar a restauração de seu povo na terra. E com retidão julgará o Senhor Deus os pobres, e reprovará com equidade pelos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará os ímpios. Pois rapidamente chegará o tempo em que o Senhor Deus fará uma grande divisão entre o povo e destruirá os iníquos, e poupará seu povo. Sim, ainda que tenha que destruir os iníquos com fogo. E a retidão será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. E então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e o cevado, juntos, e uma criancinha guiá-los-á. E a vaca e a ursa pastarão, suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E a criança de peito brincará no covil da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, as coisas de todas as nações se tornarão conhecidas. Sim, todas as coisas serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Nada haverá secreto que não seja revelado. Não haverá obra tenebrosa que não venha à luz. Nada haverá selado na face da terra que não seja descerrado. Portanto, todas as coisas que foram reveladas aos filhos dos homens serão reveladas naquele dia. E Satanás já não terá poder sobre o coração dos filhos dos homens, por um longo tempo. E agora, meus amados irmãos, ponho fim às minhas palavras. E este foi o capítulo 30 de 2 Nefe. Aqui nós vemos que
A volta do Senhor Jesus Cristo, ela trará, além de paz, uma paz antes nunca vista na terra. A ponto como diz aqui no versículo 12, 13 e 14. 13, 14 e 15. Nós vemos que os animais selvagens, eles todos serão mansos. Aqui como diz no 12. Vamos dar um exemplo aqui. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o bezerro e o filho do leão e o cevado juntos e uma criancinha guiá-los-á. Ou seja, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no seu retorno será um momento de paz. Reinarão muitos anos, para ser mais exato 1000 anos, mas isso fica como conversa para um próximo vídeo, em que o inimigo de nossa alma será preso e não terá influência sobre nossos corações. E seremos tão alegres, tão felizes, que a paz inteira inundará totalmente a terra, assim como as águas cobrem mais de 70% da face da terra. A ponto de que animais selvagens que hoje nós vemos caçando, predando uns aos outros, eles não farão mais isso. Será um momento de tamanha alegria que tudo será revelado aos olhos de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, dessa vez, ele retornará para que seja de fato pregada a paz. Pois, se vocês bem se lembram, talvez nem todos que assistem esse vídeo lembram da história, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio até a Terra, habitou num corpo mortal, assim como o meu e o de vocês que estão assistindo. Ele foi crucificado, ele morreu na cruz. 3 dias depois ele ressuscitou e voltou à presença do Pai. E ele voltará, já com seu corpo glorificado e ressuscitado, assim como está nessa imagem, ó. Que diz aqui no livro de Mormon também, que o Senhor Jesus Cristo ele veio até as Américas e ministrou entre o povo nefita. Acho que nesse monitor aqui é maior de ver. E ele veio e ensinou muitas coisas a respeito do reino dele, do reino de seu Pai amado. E também quando voltar também revelará aos filhos dos homens todas as coisas concernentes ao reino de seu Pai Celestial. Ou seja, todos os segredos que contém na Terra hoje em dia, sejam eles bons, ruins, ou enfim, como queiram chamar, eles serão todos revelados à vista de todos. Todas as portas serão abertas, todo o conhecimento será distribuído a todos. Todas as coisas que estão fora do lugar neste momento, como, por exemplo, brigas, talvez entre homens e mulheres, guerras, que vem acontecendo muitas guerras agora neste momento, principalmente no Oriente Médio, a divisão dos povos, alguns países fechados, exércitos, fome, doenças, todo tipo de tristeza, enfermidade, violência, aos desastres naturais, tudo isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar em glória, tudo isso será acabado. Todas essas coisas ruins serão completamente exterminadas e a sua paz será tão grande, mas tão grande, e vai ser tão bom ter a presença dele aqui conosco novamente, que tudo isso vai acabar. Simplesmente vai acabar. Ninguém não vai mais ter briga entre homem nem mulher, não terão moradores de rua, não terão crianças passando fome, não terão um animal, os animais da natureza um predando o outro, não haverão desastres naturais, não haverá segredos, não haverá crime, não haverá tristeza, fome, dor. Tudo isso que nós vemos hoje em dia nesse nosso mundo que nós mesmos, seres humanos falhos e imperfeitos, acabamos fazendo com nossos próximos. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês, que acredito que talvez alguns de vocês, assim como eu, estão muito, muito, muito ansiosos pela volta do nosso Pai Celestial, de nosso Senhor Jesus Cristo e seu ministério, a ponto de que quando o livro e também foi restaurado, e nós podemos conhecer as coisas de nossos antepassados. E aqui diz também que, vamos ver se eu consigo achar ligeirinho aqui o versículo. Vamos ver se eu acho. Aqui não encontrei. Pois diz aqui que assim, quando o evangelho for restaurado,
quando a palavra de nosso Pai Celestial voltar não, for revelada, cairão as cascas dos olhos das pessoas, as escamas, para ser mais exato. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, conforme nós vamos aprendendo mais sobre o Senhor Jesus Cristo e seu verdadeiro evangelho, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon e também outros livros inspirados distribuídos pela igreja, as escamas da escuridão cairão de nossos olhos. E o que isso pode significar? Pode não. O que isso significa? Que a ignorância será tirada como uma venda de nossos olhos, proporcionando assim com que nós aprendamos a verdade, que o Espírito Santo, ele irá dizer que o livro de Mórmon é verdadeiro, irá dizer que a Bíblia Sagrada é verdadeira, e irá dizer que o que tu lê, o que tu ouve, ou o que tu enxerga por aí, ou o que tu pensa, é verdade ou não. Ou seja, o conhecimento é dado a todo aquele que desejar o verdadeiro conhecimento. Se, assim como eu, desejo muito conhecimento, muito, muito mesmo, a respeito do Evangelho do Pai Celestial, e corro atrás o máximo que eu posso, conforme eu venho sabendo, conforme eu venho aprendendo e tendo acesso aos livros, assim vocês também forem atrás da verdade que está neste mundo, a verdade de fato, o amor de Cristo, a benevolência, a caridade, a misericórdia do Pai Celestial, e deixarem de ir atrás de brigas, de contendas. Contendas é quando é aquele que fica botando lenha na fogueira, aquele que fica dizendo que alguém é mal quando na verdade não é, quando na verdade a pessoa só tá magoada ou sente ciúmes ou algum tipo de inveja, quando, enfim, uma pessoa que fica, ou um grupo de pessoas que ficam jogando mal uns para os outros. No momento que vocês pararem de se importar se alguém chama vocês de tatuado, ou de endemoniado, ou de louco, ou de sempre dizendo, quando a gente faz algum erro, tinha que ser o crente, como sempre. No momento que vocês pararem de se importar com os dardos inflamados do inimigo que saem pela boca das pessoas, quando vocês pararem de se importar com essas palavras ruins que só nos destroem, e em vez de nos aproximar, pelo contrário, elas só nos afastam mais uns dos outros. Afastam os homens das mulheres, as mulheres dos homens, afastam as boas pessoas, afastam os bons exemplos, afastam famílias, afastam amigos, afastam casais. No momento que vocês pararem de se importar com todas essas coisas negativas que nós vemos na internet o tempo todo, infelizmente, de uma forma ou de outra, ou no noticiário, ou escutamos por aí, no momento que vocês juntarem todas essas forças que há em vocês e que vocês se ajoelharem perante o Pai Celestial em oração, escondidos dentro de casa, no seu particular, em privado, e dizerem ao Pai que vocês se arrependem de seus pecados, que vocês desejam de coração saber a verdade e serem felizes, e estão dispostos a fazerem isso de todo o coração. Mesmo que vocês tropecem, mesmo que eu também tropece, mesmo que a gente tenha que continuar atrás de nosso Senhor de arrasto, tentando um pouquinho todos os dias. Das formas como nós vamos aprendendo. Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar. Mas o importante é que nós não devemos parar ou desistir do Evangelho do Pai Celestial, pois é o único Evangelho que nos dá paz, que nos promete 1000 anos de paz, que nos promete tanta paz que um animal não vai predar o outro, que o leão vai comer grama, assim como o boi e a vaca. E eu digo para vocês que este evangelho é um evangelho verdadeiro, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é a única e verdadeira igreja na face da terra, que o Senhor Jesus Cristo, como representado nessa pintura, ele veio às Américas e ministrou os nefitas e os povos que habitavam aqui. Também testifico a vocês que é, sim, verdade, que o Pai Celestial, ele nos ama, ele tem muita piedade, muita misericórdia de nós, e o mesmo Deus que demora para nos abençoar também é o Deus que demora para nos punir, sempre nos dando uma segunda chance, e que o Senhor Jesus Cristo, quando habitou no seu corpo mortal aqui na terra, ele de fato foi crucificado, como nós vemos nas imagens,
e nas paróquias e nas igrejas, e ele ressuscitou e ele vive num corpo glorificado e restaurado e perfeito, de carne e osso, assim como eu e assim como vocês também, e que ele ainda nos ministra, ainda nos ama. E se por causa de seu sacrifício expiatório, ele está sempre de braços abertos esperando um novo recomeço. Nosso Pai Celestial e nosso Senhor Jesus Cristo estão sempre esperando por um novo recomeço. Um novo recomeço meu todos os dias, um novo recomeço seu todos os dias. Eu testifico para vocês que é uma igreja verdadeira, é um evangelho verdadeiro e que, como diz na Bíblia Sagrada, o Pai Celestial ele nos dá uma paz, não a paz do mundo, não a paz dos homens, mas a verdadeira paz, em abundância a todos aqueles que desejam a paz do Espírito. E esse é o testemunho que eu deixo para vocês a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor para conosco e de que assim como ele ama a mim, que tenho barba comprida, não estou nos padrões da igreja, cabelo grande e várias tatuagens, que assim como ele ama a mim, ele ama também a vocês. E eu digo para vocês, orem, perseverem, insistam no caminho da verdade, que o Pai Celestial, ele está muito ansioso para receber vocês de volta, independente de quantos pecados vocês cometeram. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês. Busquem o Pai Celestial, pois ele te ama. Assim como ele me ama, ele ama todo mundo. Ele ama este mundo, ele ama os animais, ele ama as plantas, ele ama todas as suas criações. Pois é um Deus com amor tão grande, é um Deus tão grande que foge a nossa compreensão o tamanho do amor dele. E uma das provas dessas é que ele nos amou tanto que ele deu o seu filho amado como para que se sacrificasse através de nossos pecados, para que nós possamos voltar à sua presença e nosso lar mais uma vez. E deixo esse testemunho a respeito do amor de Jesus Cristo, seu sacrifício, do livro de Mórmon e da veracidade da igreja verdadeira nessa terra, que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E se vocês se sentirem confortáveis, um momento assim, e deixe esse testemunho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E se vocês se sentirem confortáveis e quiserem deixar nos comentários seus testemunhos, como vocês conheceram a igreja, as suas batalhas, deixa eu ver o que mais, conversar entre si, trocar contatos, enfim, trazerem experiências, testemunhos, pois o testemunho de vocês é importante. O testemunho, meu irmão no último vídeo deu o testemunho dele. Eu escutei minha família dar o testemunho deles também. Eu venho dando meu testemunho há meses, desde o ano passado. E gostaria também de ler o testemunho de vocês. Ou também deixem suas dúvidas aqui. Se vocês não forem pertencentes, não forem membros da igreja, forem de outras denominações, católica, evangélica, espírita, da Umbanda, qualquer um. Se vocês quiserem deixar o testemunho de vocês aqui embaixo, ou o amor que vocês sentem a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, pode deixar aqui no comentário, dividam suas experiências, contem para as outras pessoas. Eu tenho certeza que o Pai Celestial se alegrará de ver seus filhos se reunindo também na internet por um ótimo propósito. E esse é o final do vídeo, e eu deixo novamente essa pequena testemunha, essa comentário, esse desejo no meu coração, que eu acho que vocês vão gostar também, tanto assim como eu, como o Pai Celestial, de ver seus filhos amados unidos de novo. Em nome de Jesus Cristo, amém.